Muito obrigado, Rose. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe hoje e sempre. A leitura é o item 8 do capítulo 6 de Evangelho segundo o Espiritismo, e a mensagem do Espírito de Verdade na cidade de Havre, na França, no ano de 1863. E diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte. Ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na Terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. Então, meus irmãos, esse dia 13 de junho, nós lembramos o retorno de forma gloriosa ao mundo espiritual de um espírito completista. O que é um espírito completista? É aquele que completou a sua tarefa na Terra. Todos nós, quando voltamos à Terra, temos uma missão, uma tarefa, ou, como dizia minha avó, um combinado. Nós combinamos com os nossos mentores, com os nossos espíritos protetores, o que nós iríamos fazer. Assim como uma pessoa sai à rua e tem que fazer várias tarefas, ir ao banco, ao mercado, à farmácia, no mundo espiritual, quando combinamos o mergulho na carne, a reencarnação, combinamos várias tarefas, nos comprometemos com várias tarefas. 13 de junho é a data do retorno ao mundo espiritual de Antônio de Pádua, que nasceu em Lisboa, mas desenvolveu uma maior parte do seu trabalho em Pádua, junto a Francisco de Assis, a que ele se tornou fiel companheiro, aderindo aos propósitos de simplicidade, de amor, devotamento e abnegação, que Francisco de Assis entendia o Evangelho e a mensagem de Jesus. Antônio de Pádua, então, foi aquele grande companheiro de Francisco de Assis para os trabalhos da evangelização e, através da fala, da sua retórica, ele falava muitíssimo bem. Ele conduzia a palestra de tal forma que todos saíam consolados, todos saíam alegres, com vontade de viver. Antônio de Pádua é um daqueles que, logo no início do item, quando diz assim, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela, Antônio de Pádua é um desses instrumentos de Deus, e dentro da escala espírita da questão 100 de O Livro dos Espíritos, é um espírito superior. E, através dele, uma falange imensa de trabalhadores seguem a terra e cuidam de nós, cuidam desveladamente de nós, cuidam com muito carinho de cada um de nós. Então, nesse dia, temos que agradecer muito o amparo e a proteção desse espírito benfeitor, um espírito superior que ajuda a humanidade
desde prísicas eras. Antônio de Pádua é muito querido, ele é requisitado por muitos irmãos em sofrimento. Em nossa casa espírita, tivemos um caso há muitos anos atrás, de uma mãe que foi pedir socorro em favor do filho que havia surtado e subido de casa. Processo de fascinação espiritual, de uma obsessão muito grave, e ela que já tinha recorrido, ela católica, mas uma amiga chamou para que ela fosse à casa espírita também, pedir para ela ter forças. E ela, no atendimento fraterno, implorou socorro e disse que precisava muito da ajuda de todos, respeitava a fé espírita e via através de nossa casa, de nossa religião, o meio através do qual ela poderia também pedir socorro. E, ao sair dali, ela saiu mais confortada. Daí a 3 dias, quando menos espera, o filho entra pela porta da cozinha, como se nada tivesse acontecido. Ela agradeceu muito, daí a 2 semanas ela foi à casa agradecer. Mas, naquela reunião mediúnica seguinte à ida dela, tivemos um trabalho intenso. Todas as comunicações dos espíritos cobradores, espíritos perseguidores, ligados ao jovem. Todos, absolutamente todos. Um caso raro, porque são sempre comunicações ligadas a outros casos que nos são levados. Mas foi como se fosse uma reunião de socorro espiritual específica para aquele caso. E, ao final dos trabalhos, a comunicação do espírito mentor veio no sentido de que, informando a todos nós que aquela reunião de socorro praticamente exclusiva em benefício daquele caso, daquele jovem, foi determinada por Antônio de Pádua, por ordem de Antônio de Pádua, Batuíra e toda essa equipe se mobilizou em favor daquele caso. Aí, passado 2 semanas, aquela mãe voltou para agradecer o socorro prestado. E aí eu perguntei a ela: a senhora, como católica, que a senhora disse que a senhora tem alguma fé especial, algum santo de sua devoção? Ela falou assim: eu tenho como meu santo de devoção Santo Antônio de Pádua. Então estava tudo explicado. E ela disse que logo após ela ter saído dali de nossa casa, ela foi a uma igreja em Niterói, onde tem uma imagem muito grande do Santo de Pádua, e ela se jogou aos pés e implorou socorro. E a doutrina espírita nos ensina que a prece feita com o coração, ela rompe as barreiras do céu. Então chegou ao gabinete espiritual de Antônio de Pádua o pedido de socorro dela. O pedido de socorro dessa mãe em favor do filho chegou ao conhecimento do querido benfeitor espiritual. E ele determinou que o socorro viesse em favor daquele pedido. Então, quando nós nos achamos, às vezes, sozinhos, entristecidos, pensando que Deus esqueceu de nós, vamos lembrar que Deus nos socorre através de espíritos abençoados, como Antônio de Pádua e outros mais, que se movimentam a nosso favor, nos socorrendo, nos amparando. Nós nunca estamos sozinhos. Os bons espíritos estão sempre conosco. O socorro de Deus nunca nos falta. E, através dessa historinha, que eu contei, desse fato que eu narrei, vocês podem ter a certeza de que espíritos benfeitores do quilate de Antônio de Pádua, a quem eu, de maneira muito especial e particular, imploro socorro para casos graves espirituais que surgem em nossa casa.
e Ele sempre nos atende. É um espírito muito querido, a quem eu agradeço de público pela ajuda que ele tem dado à nossa casa através desses corações valorosos. Nós estamos ligados ao coração de Fabiano de Cristo, que foi na terra também franciscano, como Antônio de Pádua. Então, ao querido benfeitor, nós vamos agora agradecer as bênçãos que recebemos sempre. A bênção do teto, a bênção do pão na mesa, a bênção do livramento de todo mal. Vamos orar então, meus irmãos. Querido benfeitor Antônio de Pádua, nesse dia, muitos corações e mentes se lembram de te agradecer. É um dia em que lembramos o seu retorno glorioso ao mundo espiritual, depois de ter completado a sua tarefa de instrumento de Deus na evangelização. Benfeitor Antônio de Pádua. Agradecemos imensamente as bênçãos que o Senhor derrama sobre nossa casa intensamente. Naqueles casos graves que pedimos a sua intervenção, o Senhor nunca nos nega socorro. Rogamos, benfeitor querido, em favor das famílias, hoje aqui reunidas nesse momento de oração, que todos possam receber a tua bênção, benfeitor, dando saúde, bom ânimo para viver, alegria em suas vidas. E tudo isso, querido benfeitor Antônio de Pádua, nós te rogamos em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus possa abençoar abundantemente o seu lar, a sua vida, e que as suas dores possam ser abrandadas. Nunca se esqueça que Deus está sempre presente em sua vida, te ajudando, e que, em especial nesse dia, o benfeitor querido Antônio de Pádua possa abençoá-lo com saúde e muita alegria de viver. Muito obrigado.